Vamos ver agora uma justificação para a razoabilidade, para a razão de ser do critério da razão. Portanto, porquê que este critério funciona? E eu recordo aqui que o critério diz: tu tens uma série qualquer de termos positivos, ok? Uma série que é uma série infinita, e calculas o limite quando n tende para infinito de o de n mais 1 sobre o n. Isto significa que estamos a fazer aqui o quê? Quando o n é 1, estás a considerar o 2 sobre o 1. Quando n é 1, o 2 sobre o 1, estamos a considerar isto. Quando n é 2, estamos a considerar o 3 sobre o 2. Quando n é 3, é fácil ver que estamos a considerar o 4 sobre o 3, etc. Ou seja, nós vamos construindo o limite da divisão de cada termo pelo que está antes, okay, sucessivamente, e vamos ver se esta divisão, se o limite dela é algum número menor do que 1. Suponho que sim. Isto significa que, à medida que tu avanças por esta sequência numérica fora, se isto converge para um número menor do que 1, pões aqui o teu 0 e pões aqui o teu 1. Como a série tem termos positivos, esse número menor do que 1, estás a dividir números positivos entre si. Esse número tem que estar entre 0 e 1. Se for menor do que 1, suponho que é este número aqui. Então, dizer que este limite existe significa dizer que os termos desta sequência, se o limite for este, à medida que nós consideramos mais e mais termos, o valor destes quocientes aproxima-se do limite, estando cada vez mais próximo dele à medida que aumenta o n. É isto que significa dizer que este limite dá um número L menor do que 1. Suponho que é este L. Então, tu podes dizer, se assim for, que existe uma ordem, n0, tal que para quocientes dessa ordem ou de uma ordem maior do que essa, suponho que estamos a falar, por exemplo, da ordem 1000, ok? Quando tu estás a dividir o 1000 sobre o 999, depois estás a dividir o 1001 sobre o 1000, portanto, a partir de uma dada ordem, existe um número k menor do que 1. Vou pôr aqui um número k menor do que 1, tal que o n mais 1 sobre o n é menor do que k. Portanto, se isto converge para um número L menor do que 1, a partir de uma dada ordem, os termos, as divisões começam a estar mais próximas deste L. Portanto, a partir de uma dada ordem, elas vão ter que ser menores do que este k. Isto é o que significa haver limite L. Significa que tu podes marcar um intervalo suficientemente pequeno em torno deste L, tal que, a partir de uma dada ordem, todos os termos desta sequência estão nessa vizinhança apertada de L, portanto serão menores que um dado k. Ora, se tu escreveres aqui que a partir dessa ordem o n mais 1 sobre o n é menor do que k, então, passando o n para este lado, podes escrever o n mais 1 menor do que o n vezes k, ou seja, o n mais 1 aproximadamente igual ao n vezes k. Por exemplo, se o limite do quociente for 0,8, significa que os quocientes dos termos, à medida que o n aumenta, colapsam aqui sobre este 0,8. Portanto, a partir de uma dada ordem, os quocientes são, por exemplo, menores do que 0,85. E podes escrever isto, e desta podes tirar esta. E o que é que esta desigualdade diz? Diz que tu tens o teu n, ok? E a partir dessa ordem, tu geras o n mais 1,
multiplicando o teu n por um número menor do que 0,85. Tu multiplicas isto por um número menor do que 0,85 e obtens o teu n mais 1 menor do que este termo. E se continuares sucessivamente assim, agora obtens, como estamos para lá dessa ordem, o n mais 2 também é menor do que o n mais 1 vezes 0,85. Okay? Que é que observamos aqui? Que temos termos que são menores do que os de uma série geométrica com o primeiro termo n e razão 0,85. Mas uma série nessas condições converge, porque tu, a partir daqui, tens uma série convergente, portanto, existe uma soma para todos estes termos, que é um número finito, e tu tens aqui um número de termos finito atrás, portanto, tudo isto tem uma soma. Então, o que este critério genericamente faz é pega no critério da razão, ok? E vê que o quociente de cada termo para o seguinte tende para um valor que é menor do que 1 e, portanto, fica a nossa série na mesma condição de uma série geométrica em que, como podes facilmente ver, dividindo cada termo pelo que está antes, por exemplo, AR dividida por A, a razão é R, AR ao quadrado dividida por AR, a razão volta a ser R, ou seja, numa série do tipo geométrico, a divisão de cada termo pelo que está antes dá a razão R. E sabemos que a série converge quando R é menor do que 1. Ora, isso é o que este limite propõe, que a divisão de cada termo pelo que está antes dele tenha um limite menor do que 1. E, portanto, este critério é um critério que faz uma comparação com o caso que se verifica para uma série geométrica com razão menor do que 1, portanto, uma série geométrica que tem soma.